Quando você abre o livro de Provérbios, algo muda. Não há narrativas épicas de batalhas vencidas. Não há profecias sobre nações que cairão ou reis que se levantarão. Não há longas genealogias ou rituais detalhados do tabernáculo. O que você encontra são frases curtas, diretas, penetrantes, verdades concentradas que vão direto ao ponto da sua vida cotidiana. Provérbios foi escrito para funcionar como um manual de sabedoria prática, não como um tratado teológico abstrato. Ele fala sobre como você usa sua boca, como você lida com dinheiro, como você escolhe suas amizades, como você reage quando alguém te ofende. Enquanto outros livros da Bíblia revelam quem Deus é através de grandes intervenções na história, Provérbios revela quem Deus é através das pequenas decisões que você toma todo dia. A estrutura literária de Provérbios também é única. Salomão, o principal autor, reuniu máximas, comparações, advertências e instruções que não seguem uma ordem cronológica ou temática rígida. Você pode abrir em qualquer capítulo e encontrar sabedoria aplicável imediatamente. Não precisa entender o contexto de uma guerra ou de um pacto anterior. O provérbio se sustenta sozinho. Por exemplo, quando Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, você não precisa de footnotes históricos. A verdade salta da página para dentro da sua realidade. Essa é a genialidade do livro. Ele é atemporal porque trata da natureza humana, que não muda. As mesmas fraquezas, as mesmas tentações, os mesmos padrões de autodestruição que existiam há 3.000 anos continuam operando hoje. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui. Provérbios não é apenas um compilado de bons conselhos morais. Ele está enraizado na compreensão de que existe uma ordem criada por Deus no universo. Uma estrutura moral e prática que funciona. Quando você vive alinhado com essa ordem, você prospera. Quando você vai contra ela, você colhe consequências. O livro não está dizendo que se você seguir essas regras, Deus vai te recompensar como numa transação comercial. Ele está dizendo que a própria criação foi feita para funcionar de um jeito específico. E Provérbios é o manual de instrução dessa criação. Por isso ele trata de temas tão variados com a mesma autoridade: casamento, negócios, educação de filhos, vida em comunidade. Tudo isso faz parte de como Deus projetou a realidade para operar. Tem gente que confunde sabedoria com inteligência. Outros pensam que sabedoria é sinônimo de experiência de vida ou de formação acadêmica. Mas quando você lê Provérbios com atenção, percebe que a sabedoria bíblica é algo completamente diferente. Sabedoria não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. É a capacidade de aplicar verdade na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas. Você pode ter 3 doutorados e ser um tolo aos olhos de Provérbios. Pode ter viajado o mundo inteiro, lido 1000 livros e ainda assim viver tomando decisões destrutivas. Porque conhecimento sem sabedoria é apenas informação acumulada na cabeça. Sabedoria é quando aquela informação desce para o seu caráter, para o seu comportamento, para as suas escolhas de todos os dias. Provérbios capítulo 4, versículos 5 a 7. Deixa isso bem claro. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Repare na insistência, repare no comando ativo. Sabedoria não é algo que cai do céu enquanto você espera passivamente. Ela precisa ser buscada, perseguida, valorizada acima de qualquer outra coisa. O texto fala em adquirir com tudo o que você possui. Isso significa que sabedoria tem um custo. Ela exige sacrifício.
Exige que você abra mão de coisas que a cultura ao seu redor valoriza para buscar algo que o mundo considera antiquado ou irrelevante. A sabedoria bíblica também não é neutra. Ela tem uma direção moral clara. Ela não é apenas saber se virar na vida ou ser esperto nos negócios. Sabedoria em Provérbios está sempre ligada à justiça, à retidão, à compaixão, ao autocontrole. Provérbios capítulo 9, versículo 10, vai direto ao ponto central. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, toda sabedoria verdadeira começa com o reconhecimento de quem Deus é e com uma postura de reverência diante dele. Sem isso, você pode até ser astuto, pode até ser bem-sucedido por algum tempo, mas não é sábio, porque sabedoria não é apenas sobre prosperar agora. É sobre viver de um jeito que honra a Deus e que constrói algo que dura, algo que não desmorona na primeira crise, algo que não te deixa vazio por dentro, mesmo quando tudo parece estar dando certo por fora. Se você tentar entender Provérbios sem entender o que significa temer ao Senhor, você vai perder a essência do livro inteiro. Esse conceito aparece repetidas vezes, como um refrão que sustenta toda a estrutura. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Abre a coleção de ensinamentos com essa declaração: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa frase não é poesia decorativa. Ela é o alicerce sobre o qual todo o restante se ergue. Sem o temor do Senhor, tudo o que vem depois perde o prumo. Vira apenas filosofia de autoajuda ou moralismo cultural. Mas com o temor do Senhor, cada provérbio ganha peso eterno. Agora, o que significa exatamente temer ao Senhor? Não é ter medo dele no sentido de pavor, que paralisa ou que te faz querer fugir. É uma reverência profunda. É o reconhecimento de que você está diante de alguém infinitamente maior, mais sábio, mais poderoso e mais santo do que você jamais será. É saber que suas ações têm consequências não apenas nesta vida, mas diante de um Deus que vê tudo, que julga com justiça perfeita e diante de quem você vai prestar contas. Esse temor produz humildade. Produz a disposição de ouvir, de corrigir o rumo, de admitir quando você está errado. Produz um coração que não quer apenas evitar punição, mas que genuinamente deseja agradar a Deus, porque reconhece quem Ele é e o que Ele fez por você. Provérbios também mostra que o temor do Senhor traz benefícios práticos e profundos. Provérbios capítulo 14, versículo 27, diz que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios capítulo 19, versículo 23, afirma que o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal algum. Repare que não é uma promessa de que nada de ruim vai acontecer com você. A vida ainda traz dificuldades, mas há uma proteção, uma orientação, uma paz que vem de viver com a consciência de que Deus está no controle. Que suas decisões não são baseadas apenas no que parece vantajoso agora, mas no que é certo diante daquele que vê o fim desde o começo. O temor do Senhor te livra de armadilhas que você nem viu se aproximando. Te guarda de caminhos que pareciam promissores, mas que levariam à destruição. Provérbios não foi escrito pensando apenas em adultos que já cometeram todos os erros possíveis e agora buscam consertar os estragos. O livro tem um foco intenso na formação da juventude, na construção do caráter antes que ele endureça em padrões destrutivos. Provérbios capítulo 22, versículo 6, traz uma das instruções mais conhecidas e mais mal interpretadas da Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele.
Muita gente lê isso como uma garantia automática, como se bastasse levar o filho na igreja e pronto. Ele nunca vai se afastar de Deus. Mas o provérbio está falando de algo mais profundo. Ele está dizendo que aquilo que é plantado cedo na vida de uma pessoa cria raízes, que a formação inicial molda a trajetória. Não é garantia absoluta contra o livre-arbítrio, mas é princípio de influência duradoura. A juventude é o tempo das escolhas decisivas. É quando os padrões de comportamento começam a se consolidar. Quando as amizades definem quem você vai se tornar. Quando as tentações parecem mais sedutoras, porque a experiência ainda não ensinou o preço das consequências. Provérbios fala disso com clareza brutal. Capítulo 7. Inteiro é um alerta extenso sobre um jovem que não tinha entendimento e que foi seduzido por uma mulher astuta. O texto descreve cada passo da queda dele, como ele passou pela rua perto da esquina onde ela morava, como ela o agarrou e o beijou com o rosto impudente, como ele a seguiu como boi que vai ao matadouro. E termina com esta declaração pesada: muitos são os que foram mortos por ela. Inumeráveis são as vítimas que ela fez. A casa dela é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Esse não é exagero literário. É descrição realista do que acontece quando um jovem despreparado encontra a tentação sem ter sabedoria para discernir o perigo. Mas Provérbios não só alerta, ele também orienta. Ele mostra o caminho certo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse é um dos textos mais citados, mas raramente levado a sério. Confiar no Senhor de todo o coração significa recusar a tentação de conduzir a própria vida baseado apenas no que parece fazer sentido para você. Significa entregar as decisões, os planos, os sonhos e pedir a Deus que dirija. E quando o texto diz que ele endireitará as tuas veredas, não está prometendo vida fácil, está prometendo direção certa. Caminho que leva para onde você realmente precisa chegar, mesmo que não seja o atalho que você queria tomar. A formação do caráter na juventude depende dessa entrega, dessa disposição de ouvir sabedoria, mesmo quando ela contraria seus impulsos. Poucos temas recebem tanta atenção em Provérbios quanto o poder da língua. O livro volta a esse assunto de ângulos diferentes, com intensidades diferentes, mas sempre com a mesma mensagem central. Suas palavras têm poder real. Elas constroem ou destroem, curam ou ferem, trazem vida ou espalham morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21, coloca isso de forma direta. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Repare na linguagem, morte e vida. Não são consequências pequenas, não é apenas questão de ser educado ou grosseiro, é questão de resultado final. Suas palavras geram frutos, e você vai comer desses frutos. Se você semeia veneno com a boca, vai colher destruição. Se você semeia graça, verdade e encorajamento, vai colher relacionamentos saudáveis e reputação sólida. A Bíblia mostra diferentes formas de pecado com a língua. Tem a calúnia, que é espalhar mentira sobre alguém para destruir a reputação da pessoa. Tem a difamação, que é espalhar verdades de forma maldosa para causar dano. Tem a fofoca, que Provérbios compara a petiscos saborosos que descem suavemente, mas que causam divisão profunda. Provérbios capítulo 16, versículo 28 diz: o homem perverso levanta contendas e o difamador separa os maiores amigos. Quantos relacionamentos foram destruídos por palavras ditas no momento errado? Quantas igrejas foram divididas porque alguém não soube guardar a boca?
Quantas famílias carregam feridas profundas porque palavras duras foram lançadas em momentos de raiva e nunca foram retiradas? A língua é pequena, mas o estrago que ela causa pode durar gerações. Mas Provérbios também celebra o uso correto da língua. Provérbios, capítulo 15, versículo 4 afirma: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Quando você usa suas palavras para encorajar alguém que está desanimado, você está plantando vida. Quando você fala verdade com amor para alguém que está seguindo o caminho errado, você está sendo instrumento de restauração. Quando você escolhe palavras que acalmam, em vez de inflamar, você está imitando a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Compara a palavra dita a seu tempo com maçãs de ouro em salvas de prata. É algo valioso, raro, bonito. A pessoa que sabe quando falar, como falar e o que falar é alguém que dominou uma das artes mais difíceis da vida humana. Porque a língua é como fogo. Pode aquecer a casa ou queimar tudo até o chão. Depende de quem está controlando. Provérbios não romantiza a pobreza, nem idolatra a riqueza. Mas ele é brutalmente honesto sobre a relação entre trabalho e prosperidade, entre esforço e resultado, entre disciplina e colheita. O livro dedica vários provérbios a desmascarar a preguiça como um dos vícios mais destrutivos que alguém pode desenvolver. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11, usa a formiga como exemplo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo superior nem oficial nem comandante, prepara no verão o seu pão e ajunta na cega o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A imagem é clara. A formiga não precisa de chefe gritando com ela. Ela trabalha porque entende que o inverno vem, que o tempo de colheita não dura para sempre e que quem não se prepara vai passar necessidade. A preguiça não é apenas questão de não gostar de trabalhar. Ela é uma mentalidade, um estilo de vida que sempre encontra desculpas. Provérbios capítulo 22, versículo 13, registra a desculpa absurda do preguiçoso. Há um leão lá fora, serei morto no meio das ruas. O cara inventa perigo imaginário para justificar sua recusa de sair de casa. Provérbios capítulo 26, versículo 14 compara o preguiçoso a uma porta que gira nos gonzos. Assim é o preguiçoso na sua cama. Ele se vira de um lado para o outro, mas não sai do lugar. Nunca avança, nunca constrói nada. E o pior de tudo, Provérbios capítulo 26, versículo 12, diz que há mais esperança para o tolo do que para o preguiçoso que é sábio aos seus próprios olhos. Porque o preguiçoso se convence de que é esperto, que está evitando ser explorado, que trabalho duro é coisa de otário, e essa ilusão o mantém preso na miséria. Mas Provérbios não glorifica trabalho como fim em si mesmo, não prega workaholismo. O que ele valoriza é diligência, é responsabilidade, é a dignidade de sustentar a própria casa e contribuir para a comunidade. Provérbios capítulo 12, versículo 11 diz: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Tem recompensa em cultivar o que está diante de você, em cuidar bem do que foi colocado nas suas mãos. Provérbios capítulo 13, versículo 4 vai ainda mais fundo. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso tem desejos. Ele quer coisas, sonha com conforto, com reconhecimento, com segurança, mas não está disposto a fazer o que é necessário para alcançar. E essa dissonância entre desejo e ação corrói a alma.
Já o diligente não só alcança o que busca, mas encontra satisfação no processo, porque trabalho honesto feito com propósito traz dignidade que dinheiro nenhum pode comprar. Ninguém vive sozinho. Você é moldado pelas pessoas com quem você escolhe andar, pelos amigos que você mantém, pelos conselhos que você ouve. E Provérbios deixa claro que uma das decisões mais importantes da sua vida é escolher bem com quem você se associa. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos se tornará mau. Não é apenas que você vai aprender coisas boas ou ruins, é que você vai se tornar semelhante àqueles com quem convive. Os valores deles vão se infiltrar nos seus. As prioridades deles vão começar a parecer normais para você. Se você anda com gente que zomba de Deus, uma hora você vai começar a zombar também. Se você anda com gente que vive na mentira, você vai achar que todo mundo mente e que não tem problema fazer o mesmo. Provérbios também alerta sobre tipos específicos de pessoas que você deve evitar. Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25 dizem: Não te associes com o homem irascível, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e armes laços para a tua alma. A pessoa explosiva, que vive irritada, que resolve tudo na base do conflito, é perigosa, porque raiva descontrolada é contagiosa. Você começa a achar que reagir com violência verbal ou física é resposta legítima. Você normaliza o descontrole e, sem perceber, você está preso nas mesmas armadilhas. Provérbios capítulo 20, versículo 19, adverte sobre outro tipo: O que anda difamando revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. O fofoqueiro parece inofensivo, parece só alguém que gosta de conversar, mas ele é traidor por natureza. Se ele conta segredo dos outros para você, vai contar os seus para todo mundo. Mas nem todo relacionamento difícil deve ser abandonado. Provérbios também fala sobre a importância da lealdade e do confronto verdadeiro entre amigos. Provérbios capítulo 17, versículo 17, afirma: Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amizade real não é sobre estar junto só nos momentos bons. É sobre permanecer quando a situação fica feia, quando a pessoa erra, quando ela passa por crise. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6, trazem um dos textos mais profundos sobre a amizade verdadeira. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O amigo verdadeiro te confronta quando você está errado. Ele não te bajula. Não finge que está tudo bem quando você está se destruindo. Ele te fere com a verdade porque te ama. Já o inimigo te elogia, te agrada, te diz o que você quer ouvir, porque no fundo não se importa com o seu destino. Escolher relacionamentos certos é escolher pessoas que vão te empurrar para cima, não para baixo. Vivemos numa cultura que odeia disciplina, que vê qualquer forma de correção como trauma, que trata limites como opressão. Mas Provérbios apresenta uma visão radicalmente diferente. Ele diz que disciplina é prova de amor, que correção é caminho de vida, que quem rejeita a disciplina está caminhando para a destruição. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12 deixam isso claro. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. A lógica aqui é simples e profunda. Deus não corrige quem ele não ama. Ele não perde tempo disciplinando quem não tem valor para ele. A correção é sinal de que você pertence a Ele, de que Ele está investindo na sua formação, de que Ele não vai te deixar seguir em direção ao abismo sem tentar te trazer de volta.
Provérbios também fala sobre disciplina humana, especialmente na educação dos filhos. E aqui o texto é direto de um jeito que assusta a sensibilidade moderna. Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz: "O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina." Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14 dizem: "Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno." Esses textos não estão autorizando abuso, não estão promovendo violência contra crianças. O contexto cultural desses provérbios envolvia correção física moderada e controlada como parte da formação do caráter. O ponto central não é o método específico, mas o princípio. Criança que cresce sem limites, sem correção, sem enfrentar consequências pelos próprios atos, está sendo preparada para o fracasso. Amor verdadeiro não é deixar o filho fazer o que quer, é moldá-lo enquanto ainda há tempo. A rejeição da disciplina é marca do tolo. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz: "O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido." Provérbios capítulo 15, versículo 32 vai mais longe. "O que rejeita a disciplina despreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento." Quando você se recusa a ouvir correção, quando você sempre tem desculpa, quando você culpa todo mundo menos você mesmo, você está declarando que não quer crescer, que prefere continuar nos mesmos padrões destrutivos. E isso não é sinal de força, é sinal de fraqueza profunda. Já a pessoa que aceita disciplina, que reconhece erro, que muda de direção quando confrontada com a verdade, essa pessoa está no caminho da sabedoria, porque só quem aceita ser moldado pode se tornar melhor do que é. A disciplina dói no momento, mas ela salva a alma da ruína que viria se você continuasse no caminho errado. Provérbios tem uma visão equilibrada sobre dinheiro. Ele não demoniza a riqueza nem romantiza a pobreza. O que ele condena com todas as letras é a ganância, a obsessão por acumular, o desejo de enriquecer rápido a qualquer custo. Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5 alertam: "Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza fará para si asas e voará ao céu como a águia." A imagem é poderosa. Você pode gastar a vida inteira perseguindo riqueza como se ela fosse a resposta para tudo. Mas ela é instável. Ela desaparece. Crise econômica, doença, processo judicial, decisão errada de investimento e tudo pelo que você trabalhou pode sumir. Se a sua identidade, a sua segurança, o seu senso de valor estão amarrados ao dinheiro, você construiu sua casa sobre areia. Provérbios também desmascara esquemas de enriquecimento rápido. Provérbios capítulo 13, versículo 11 diz: "A riqueza proveniente da vaidade se diminuirá, mas quem a ajunta com trabalho a aumentará." Vaidade aqui tem o sentido de algo sem substância. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Esquemas fraudulentos, apostas, promessas de retorno rápido demais para ser verdade, tudo isso é armadilha. Provérbios capítulo 28, versículo 20, deixa mais claro ainda: "O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo." A pressa para ficar rico faz a pessoa tomar atalhos morais. Mentir, enganar, roubar, explorar, tudo vira justificável quando o objetivo é acumular mais. E Provérbios avisa: isso não vai terminar bem. Pode até parecer que está funcionando por um tempo, mas a justiça de Deus alcança, as consequências aparecem. O que Provérbios valoriza é integridade nos negócios e generosidade com os necessitados.
Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: a alma generosa prosperará, e o que refrigera os outros será também refrigerado. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Vai além. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Quando você ajuda quem está em necessidade, você não está perdendo dinheiro, você está investindo num banco que nunca quebra. Deus vê, Deus registra e Deus retribui, não necessariamente da forma que você espera ou no tempo que você quer, mas Ele retribui. A generosidade quebra o poder que o dinheiro tenta ter sobre você. Ela declara que você confia em Deus como provedor, não na sua conta bancária. E essa liberdade é mais valiosa que qualquer fortuna que você poderia acumular. Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31, é um dos textos mais conhecidos e mais mal interpretados da Bíblia. Muita gente usa esse trecho para criar um padrão inatingível de perfeição feminina, como se a mulher virtuosa fosse alguém que acorda antes do sol, cozinha, costura, administra negócios, cuida dos filhos, nunca reclama, nunca cansa e ainda sorri o tempo todo. Mas quando você lê o texto com atenção, percebe que não é sobre isso. O poema é um acróstico alfabético em hebraico. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico em ordem. Isso significa que o texto está apresentando um retrato completo, de A a Z, do que significa ser uma mulher de valor. Não é descrição de um dia na vida dela, é uma visão panorâmica de caráter, habilidades, prioridades e impacto ao longo de uma vida inteira. A primeira coisa que o texto destaca é o valor inestimável dela. Provérbios capítulo 31, versículo 10, pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Ela não é comum, ela não é produto de uma cultura que forma mulheres assim em massa, ela é rara. E rubis, no contexto antigo, eram das pedras preciosas mais valiosas conhecidas. O texto está dizendo que uma mulher de caráter, que teme ao Senhor, que é sábia e diligente, vale mais que qualquer riqueza material. Provérbios capítulo 31, versículo 11, segue dizendo: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de lucro. Confiança é a base, ele não precisa ficar vigiando ela. Não precisa ter medo de traição ou de decisões irresponsáveis. Ela é digna de confiança. E essa confiança gera prosperidade, não só financeira, mas emocional e espiritual também. O que muita gente perde de vista é que essa mulher é empreendedora, é líder, é estrategista. Provérbios capítulo 31, versículo 16 diz: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela não é passiva, ela não espera o marido resolver tudo. Ela avalia oportunidades, toma decisões de investimento e gera renda. Provérbios capítulo 31, versículo 18 continua: percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela trabalha até tarde, quando é necessário. Ela não é preguiçosa. E o texto também mostra que ela cuida dos vulneráveis. Provérbios capítulo 31, versículo 20 diz: estende as mãos ao necessitado e ao pobre. Ela não está tão ocupada com os próprios interesses que ignora quem está sofrendo ao redor. O que faz dela virtuosa não é apenas competência, é caráter, é compaixão, é sabedoria no uso dos recursos que Deus colocou nas mãos dela. E Provérbios capítulo 31, versículo 30 encerra com o que realmente importa: enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Beleza passa, charme ilude, o que permanece é o temor do Senhor. Provérbios foi escrito num contexto onde corrupção não era exceção, era regra. Juízes recebiam suborno, testemunhas mentiam em tribunal, os ricos oprimiam os pobres e saíam impunes.
Os poderosos torciam a lei ao próprio favor. E no meio dessa realidade, Provérbios grita que Deus vê, que Ele odeia a injustiça, que Ele não vai deixar passar. Provérbios capítulo 17, versículo 15 é direto. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Abominável. Não é uma palavra leve, é nojo absoluto. Deus detesta quando o sistema judicial é manipulado, quando o culpado é absolvido porque tem dinheiro ou influência, quando o inocente é condenado porque não tem quem o defenda. Isso não é apenas erro humano, é abominação diante de Deus. Provérbios também expõe a dinâmica da corrupção nos tribunais. Provérbios capítulo 17, versículo 23 diz: o ímpio toma suborno do seio para perverter as veredas da justiça. O suborno era feito de forma discreta, escondido, mas o resultado era público, justiça pervertida. Provérbios capítulo 18, versículo 5 reforça: não é bom favorecer o ímpio, nem privar o justo do seu direito. Parece óbvio, mas acontecia o tempo todo. E acontece até hoje. Pessoas com conexões recebem tratamento diferente. Processos são arquivados. Provas desaparecem. Testemunhas mudam de versão. E o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão ficam sem defesa. Provérbios capítulo 29, versículo 7 diz: o justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio não tem conhecimento para entender. O justo se importa, ele investiga, ele quer saber a verdade. Já o ímpio nem quer saber, porque a justiça real não serve aos interesses dele. Mas Provérbios não deixa a última palavra com os corruptos. Provérbios capítulo 21, versículo 15 afirma: fazer justiça é alegria para o justo, mas é destruição para os que praticam a iniquidade. Quando a justiça é feita, o justo se alegra, porque ele sabe que Deus está agindo, que o caos não venceu, que ainda existe ordem moral no mundo. Mas para os ímpios, justiça é destruição, porque ela expõe, ela pune, ela acaba com os esquemas. Provérbios capítulo 16, versículo 11, vai mais fundo ainda. Balança e balanças justas pertencem ao Senhor. Todos os pesos da bolsa são obra sua. Deus é o padrão de justiça. Ele é quem define o que é certo e errado. E todo o sistema humano vai ser medido por esse padrão. Pode demorar, pode parecer que os corruptos estão vencendo, mas o dia da prestação de contas vem e ninguém escapa. Se tem um tema que Provérbios martela de todas as formas possíveis, é o perigo do orgulho. O livro volta a esse assunto insistentemente, porque orgulho é a raiz de quase todo pecado. É o que faz você achar que não precisa de Deus, que não precisa de conselho, que você sabe mais que todo mundo. E Provérbios deixa claro que orgulho não termina bem, nunca. Provérbios capítulo 16, versículo 18, traz talvez o provérbio mais famoso sobre isso. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Não é que talvez vai cair, é que vai cair. Orgulho e queda são inseparáveis. Pode demorar, mas vai acontecer, porque Deus resiste aos soberbos. Ele não tolera arrogância. Ele derruba quem se exalta. O orgulho se manifesta de várias formas. Tem o orgulho óbvio da pessoa que se gaba o tempo todo, que menospreza os outros, que sempre quer ser o centro das atenções. Provérbios capítulo 27, versículo 2 adverte: outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Autoexaltação é patética, é sinal de insegurança profunda. Quem realmente tem valor não precisa ficar anunciando, mas tem também o orgulho sutil, o orgulho intelectual de quem acha que já sabe tudo. Provérbios capítulo 26, versículo 12 diz: vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. O cara que se acha sábio não pode ser ensinado. Ele já fechou a porta para correção.
já decidiu que tem razão. E isso é pior que ser tolo declarado, porque pelo menos o tolo sabe que é tolo. Já o orgulhoso vive na ilusão. O antídoto para o orgulho é humildade. E Provérbios exalta a humildade como caminho de honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Você quer ser honrado? Seja humilde. Reconheça suas limitações. Admita seus erros. Ouça quem sabe mais que você. Provérbios capítulo 22, versículo 4, vai ainda mais fundo. O prêmio da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Humildade não é fraqueza. Não é se rebaixar ou fingir que você não tem valor. É ter uma avaliação honesta de si mesmo diante de Deus. É reconhecer que tudo o que você tem, tudo o que você sabe, tudo o que você conquistou, veio dele. E que sem ele, você não é nada. Essa consciência te protege da queda. Porque quando você já está em posição baixa, já reconheceu sua dependência, não há de onde cair. Só há para onde subir, conforme Deus te exalta no tempo dele. A vida traz conflitos. Pessoas vão te ofender, vão te trair, vão espalhar mentiras sobre você, vão tentar te prejudicar. E a forma como você responde a essas situações revela se você está andando em sabedoria ou em carnalidade. Provérbios não ensina você a ser capacho, não prega passividade diante do mal, mas ensina algo mais profundo: como vencer o mal sem se tornar igual ao seu inimigo. Provérbios capítulo 20, versículo 22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. A tentação natural é revidar, pagar na mesma moeda, fazer justiça com as próprias mãos. Mas Provérbios diz: espera, deixa Deus agir, porque quando você toma a vingança para si, você assume o lugar de Deus. E isso nunca termina em paz. Só gera mais ciclos de retaliação. Provérbios também ensina que há poder em controlar a língua durante o conflito. Provérbios capítulo 15, versículo 1, já foi citado antes, mas vale repetir aqui. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando alguém vem até você gritando, acusando, atacando, a pior coisa que você pode fazer é gritar de volta. Porque aí o conflito escala, vira competição de quem grita mais alto, de quem ofende mais, e ninguém ganha. Mas quando você responde com calma, com palavras controladas, você desarma o ataque. Você não dá ao outro o combustível que ele estava esperando. Provérbios capítulo 17, versículo 14, compara o início da contenda com o abrir de uma represa. Deixar a contenda é como abrir uma represa. Portanto, desiste antes que haja rixas. Existe um ponto em que ainda dá para parar. Ainda dá para recuar. Mas se você passa desse ponto, o estrago fica incontrolável. Mas talvez o ensinamento mais radical de Provérbios sobre inimigos esteja em capítulo 25, versículos 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Paulo cita esse texto em Romanos capítulo 12. A ideia não é ser bonzinho de forma hipócrita, esperando que a pessoa sofra. A ideia é que bondade genuína tem poder de quebrar ódio. Quando você trata bem quem te trata mal, você está agindo de forma tão contrária à natureza humana que isso expõe a maldade do outro. As brasas sobre a cabeça representam a vergonha, o constrangimento que a pessoa sente ao perceber que estava errada, que você não era o monstro que ela pintou. E às vezes, essa bondade inesperada é o que abre o coração de um inimigo para arrependimento. Nem sempre funciona. Mas quando funciona, você não só venceu o conflito, você ganhou um irmão. Jesus conhecia Provérbios profundamente. Ele citou, aludiu e viveu os princípios desse livro ao longo de todo o seu ministério.
Quando você lê os evangelhos depois de estudar Provérbios, você começa a perceber conexões que antes passavam despercebidas. Por exemplo, quando Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 12, que todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado, ele estava ecoando Provérbios capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Não era ensinamento novo, era a aplicação direta da sabedoria que já estava revelada no Antigo Testamento. Jesus estava mostrando que a lei da humildade não mudou, que continua operando, que Deus ainda resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A forma como Jesus lidou com seus inimigos também reflete Provérbios. Quando ele foi preso, julgado injustamente, espancado, humilhado publicamente, ele não revidou, não abriu a boca para amaldiçoar. 1 Pedro capítulo 2, versículos 22 e 23 descrevem isso. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando o insultavam, não revidava com insulto. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus estava vivendo Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ele confiou no Pai, esperou pela justiça divina, e no terceiro dia, Deus o vindicou da forma mais poderosa possível, ressuscitando-o dentre os mortos. A paciência de Jesus diante da injustiça não foi fraqueza, foi sabedoria que cumpriu o plano de redenção. Mas talvez a conexão mais profunda entre Jesus e Provérbios esteja na própria personificação da sabedoria. Provérbios capítulo 8 apresenta a sabedoria como uma figura que estava com Deus antes da criação do mundo. Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 30 dizem: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando João abre seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, ele está dizendo que Jesus é a sabedoria encarnada. Que ele não é apenas alguém que ensina a sabedoria. Ele é a sabedoria. Conhecer Jesus é conhecer a mente de Deus. Seguir Jesus é andar no caminho da verdadeira sabedoria. E rejeitar Jesus é rejeitar a única fonte de vida e sentido que existe. Tem gente que lê Provérbios como se fosse manual de autoajuda, como se bastasse seguir os conselhos para ter vida próspera e feliz. E quando as coisas não funcionam como esperado, quando o justo sofre e o ímpio prospera, a pessoa fica confusa. Acha que Deus mentiu, que as promessas não se cumpriram. Mas esse é o erro de tratar provérbios como fórmulas mágicas em vez de princípios gerais de sabedoria. Provérbios descreve como o mundo normalmente funciona. Ele mostra padrões, causa e efeito, semear e colher. Mas ele não está negando que vivemos num mundo caído, onde às vezes o inocente sofre e o culpado escapa. O próprio Salomão reconheceu isso em Eclesiastes. Ele viu justos sendo tratados como ímpios e ímpios sendo tratados como justos. E chamou isso de vaidade, de absurdo. Mas nem por isso a sabedoria de Provérbios perde valor. A chave para aplicar Provérbios corretamente é entender que sabedoria não é garantia de vida sem problemas. É navegação mais saudável pelos problemas que inevitavelmente vêm. Quando Provérbios diz que quem educa o filho com disciplina vai ter um filho que traz alegria, isso não significa que todo filho bem educado vai seguir perfeitamente o caminho certo. Porque filho tem livre arbítrio.
mas significa que pais que ensinam, corrigem e formam caráter estão dando ao filho as melhores condições para fazer boas escolhas. Quando Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor, não está dizendo que sempre funciona. Tem gente tão cheia de raiva que nem sabedoria desarma. Mas na maioria dos casos, responder com calma realmente acalma. É princípio comprovado. É sabedoria testada pelo tempo. Aplicar provérbios sem cair em moralismo também exige que você não separe sabedoria de graça. Provérbios é lei, é padrão, é o que deveria ser. Mas você vai falhar. Você já falhou. Você usou a língua para destruir. Você foi preguiçoso. Você buscou riqueza de forma errada. Você foi orgulhoso. Você escolheu amizades ruins. E a lista continua. Se você tentar viver provérbios pela própria força, você vai se desesperar, porque o padrão é alto demais. Mas quando você lê provérbios à luz do Evangelho, você percebe que Jesus viveu a sabedoria perfeitamente no seu lugar. Ele nunca pecou com a língua. Ele foi perfeitamente humilde. Ele confiou no Pai completamente. E a justiça dele é creditada a você pela fé. Isso não te dá licença para viver de qualquer jeito, mas te dá esperança quando você falha. E te dá motivação para buscar sabedoria, não para merecer salvação, mas porque você já foi salvo. Você busca sabedoria agora como resposta de gratidão, como desejo de honrar aquele que te resgatou. E quando você falha de novo, você corre para a cruz. Não desiste. Não finge que está tudo bem, mas também não se afunda em desespero, porque a sabedoria maior que Provérbios é a sabedoria da cruz, onde Deus transformou o maior ato de injustiça da história no maior ato de salvação. E se Deus fez isso, Ele pode transformar seus fracassos também. Pode usar até seus erros para te moldar em alguém mais parecido com Cristo. Essa é a sabedoria que realmente muda destino. Não porque você consegue seguir todas as regras, mas porque você conhece aquele que é a sabedoria encarnada. E Ele nunca te solta.